tu já sabes que a criação de conteúdo é uma parte muito importante do teu negócio digital. É uma forma de chegar a pessoas novas, de dar a conhecer o teu trabalho, de vender as tuas ofertas, os teus serviços. E a verdade é que é também uma parte muito desafiante. Manter essa consistência, manter essa criatividade e essa força de criação, manter esse movimento consistente e constante é realmente desafiante e há momentos em que temos que parar e precisamos dar um passo atrás, seja por que motivo for, e também há momentos em que temos de regressar. Então hoje o que eu quero trazer aqui é como é que tu podes voltar a criar conteúdo, principalmente depois de muito tempo parado ou de algum tempo parada, e tornar esse processo o mais leve e o mais simples possível. E eu começo logo aqui por partilhar que isto é algo que me acontece também várias vezes. Aqui logo para tu não te sintas sozinha, que não sintas que és a única. É algo que me acontece várias vezes, ter sprints de movimento e de criação de conteúdo e onde parece que tudo flui e depois haver momentos em que tenho que parar, seja porque tenho que me focar mais na entrega aos meus clientes, seja porque realmente não estou com energia para isso, seja pelo que motivo for, eu sei que reconheço em mim alguns ciclos de criação e depois de silêncio e então por isso mesmo também já tenho alguns sistemas e alguns mecanismos para este ato de regressar à criação e tornar isso o mais leve possível. E a primeira reflexão que eu gostava de trazer, até antes de ir para as coisas mais operacionais, digamos assim, é trazer esta reflexão de o que é que te levou a parar. Se tu consegues identificar também em ti este ciclo de para-arranca, digamos assim, o que é que te levou a parar? Será que é um desalinhamento da estratégia? Estavas, se calhar, a criar conteúdo de uma forma que não estava mais alinhada contigo? Ou estavas presente em plataformas que já não estavam alinhadas contigo? Ou fazer as coisas de uma forma que já não faz sentido para ti, para o teu negócio, para os teus objetivos atuais. Então, será que há este desalinhamento da estratégia? Ou, por outro lado, será que existe comparação? Muitas vezes nós, quando criamos conteúdo, vamos nos inspirar nas outras pessoas, mas a linha entre comparação e inspiração é às vezes muito pequena e muito subtil. E às vezes nem dás por ti e tu já estás a comparar com outras pessoas e a ver que o teu conteúdo não é assim, ou não tem aqueles resultados, não tem tantos comentários, ou não tem tantas visualizações, seja o que for, e já estás presa num ciclo de comparação e num ciclo de exigência que faz com que depois não tenhas energia para a criação, para o teu ato em si de criação. Então observa se isso é alguma coisa que também despoleta essa paragem. E por outro lado, também associado um bocadinho a isto, é não ver os resultados que tu gostarias. Estás a criar, estás a publicar, mas não vês os resultados, não vês as coisas a acontecerem. Aquilo que tu gostarias que acontecesse, não vês a acontecer. E isso também te deixa frustrada, deixa-te a pensar, ok, então para que é que eu estou a fazer isso? E também pode acontecer o contrário, que é realmente ter muitos resultados. Pode acontecer duas coisas, das duas uma, ou realmente tens muitos resultados e imagina, tens um fluxo maior de clientes, então tens que dar um passo atrás para apoiar esses clientes e está tudo tranquilo. Ou então às vezes é um mecanismo de proteção, de ok, isto está a acontecer, deixa-me tirar o pé do acelerador e deixa-me parar um bocadinho, que é para reajustar aqui as balanças da forma que eu estou confortável e que me é normal. Estar aqui também atenta porque pode ser até um mecanismo até de autossabotagem. Ou se por um lado temos esta questão de não estar a ver resultados, por outro lado temos ver demasiados, entre aspas, resultados que nós não conseguimos sustentar ainda internamente ou até mesmo operacionalmente não conseguimos sustentar e manter a criação de conteúdo, então temos que deixar alguma coisa parar e deixar parar a criação e ter tempo para a entrega. E que me leva ao último motivo que eu também identifiquei, que é estar mais focada noutras áreas do negócio. O que também é super natural, como neste exemplo de, ok, se eu tenho mais clientes, de repente se calhar tenho que me focar mais na entrega. Ou se eu estiver numa fase onde estou a criar uma oferta nova, isso vai exigir mais da minha energia e se calhar não tenho tanto tempo, tanta energia para dedicar à criação de conteúdo. Estes são apenas alguns dos motivos que nos podem levar a parar, que fazer essa paragem um bocadinho até mais brusca na criação de conteúdo. E se tu te lembrares de algum, por favor, partilha nos comentários, porque eu acredito que é algo que todas nós passamos, mas todas nós achamos que somos as únicas a passar. Então, não só é um bom exercício para ti de identificares o teu motivo, mas também para partilhar para outras empreendedoras para que saibam que não estão sozinhas. E se tu gostas deste tipo de mudanças de perspectiva e de reflexões, eu acredito que tu vais gostar muito do desafio Descomplica o teu negócio alinhado, que é onde eu desconstruo o que é necessário, e necessário bem entre aspas, para crescer o teu negócio de uma forma leve e alinhada, desde o branding até as ofertas, até o marketing. Vamos um a um em cada aula para desconstruir aquilo que nós achamos que temos que fazer e aquilo que realmente está muito mais alinhado e traz muita mais leveza ao nosso negócio. Eu vou deixar o link para isso na descrição. Depois de identificar o que é que te levou a parar, qual foi esse motivo interno, é interessante perceber o que é que te está a bloquear ou a limitar de regressar à criação de conteúdo. Ou seja, quando tu pensas em regressar, o que é que cria resistência a realmente
agires. Então a próxima fase é perceber o que é que te leva a sentir essa resistência ao ato de regressar. E aqui novamente existem mil e um motivos, mil e uma razões e cada uma de nós vai ter o seu. O primeiro que eu identifiquei é esta questão do medo do que é que as pessoas vão pensar e o que é que vão falar. Nós sentimos muitas vezes que parece que nós desaparecemos e vamos voltar do nada e as pessoas vão estranhar esse nosso regresso e olhar para isso se calhar de uma forma meio torta. E a imagem que me veio até a mim, particular, quando neste novo regresso que eu estou a fazer, veio-me um bocadinho esta visão de que parece que estou a entrar numa festa onde eu já estava, mas onde eu saí durante muito tempo, e agora ao regressar, todas as pessoas já estão nas suas conversas, já estão nos seus, nos seus sítios, e parece que volto e há uma estranheza de, ok, o que é que eu faço, para onde é que eu vou, com quem é que eu vou falar, o que é que eu estou aqui a fazer. Então há essa estranheza de regressar, nem tanto se calhar pelo medo de que as pessoas vão falar ou qualquer coisa assim, mas mais de, ok, o que é que eu estou aqui a fazer? Parece um bocadinho estranho. E isso pode ser algo que cria resistência, não é? Então para onde é que eu vou? As conversas já estão a acontecer, eu vou entrar numa conversa assim, meio de entrar de carrinho, numa conversa. Então identifica também se isto é algo que ressoa contigo. Outra coisa que também pode acontecer é tentar planear tudo e tentar que seja tudo perfeitinho. Ou que seja tudo em grande. Ou seja, tu ficas presa nesta parte do planeamento, de ok, eu quero regressar, tenho que planear tudo milimetricamente para que esteja perfeito, ou que seja em grande, porque não vou querer voltar só àquilo, fazer aquilo que eu estava a fazer, eu quero voltar mais porque perdi muito tempo, entre aspas, e então eu quero voltar e quero voltar em grande. E isso, como é óbvio, só te mantém presa, porque tu já estás, antes de começar, já estás com um nível de exigência muito grande, de querer ter o calendário de conteúdo todo planeado e todo muito bem desenhado e com cada publicação muito bem criada e muito bem, sei lá, com objetivos muito específicos e com uma visão muito específica e com este peso de querer voltar em grande. Então eu quero voltar e quero voltar como eu estava, quero voltar a 100% ou até 150% e meio que este correr atrás de um prejuízo que não existe. Novamente, vê se ressoa desse lado. E um outro motivo para a resistência é esta sensação de eu já não sei fazer isto. Eu já não sei criar conteúdo, eu já não consigo fazer isto. Parece que já perdi a prática e como se o músculo tivesse atrofiado. Como tive tanto tempo parada, o músculo atrofiou. E como é visto aliado com a questão anterior do planeamento e do perfeccionismo, isso então é uma combinação bombástica. Mas há esta noção de que, ok, eu já não sei fazer isto, as coisas estão a demorar muito mais tempo do que aquilo que demoravam antes. Então, será que eu estou a fazer alguma coisa de errado? Será que eu não devia estar a fazer isto? Será que há alguma coisa melhor que eu poderia estar a fazer? E começa aqui uns loops de questões e de insegurança e também de certa forma de querer estar num ponto onde nós neste momento não estamos. Claro que quando estamos a regressar, vamos ter de treinar o músculo novamente, vamos ter de ganhar essa prática novamente. Isso faz parte do processo. Então não podemos ter essa exigência tão grande, porque isso vai realmente manter-nos paradas e manter-nos estagnadas, em vez de perceber que é um passo atrás do outro para ganhar prática. Da mesma forma como nós vamos ao ginásio, vamos fazer exercício físico para treinar o músculo, aqui é a mesma coisa. Se eu parei de treinar durante algum tempo, eu não posso ter a expectativa que eu vou voltar e vou levantar os mesmos pesos que levantava antes. Não faz sentido. E então aqui na criação de conteúdo é exatamente a mesma coisa. Se eu antes fazia 3 posts por semana, eu agora tenho que me estar contente que se consigo criar um. E se isso demora mais tempo, porque realmente eu estou sem prática, isso faz parte do processo. E em vez de tentar julgar-me por isso ou de tentar obrigar-me a que seja de uma forma diferente, eu vou criar espaço na minha agenda e na minha vida para que eu realmente tenha esse tempo que eu agora preciso. E quando continuamos a dar-nos tempo e continuamos a praticar, eventualmente vamos começar a precisar de menos e menos tempo e vamos ter esse músculo muito mais forte. Estes são alguns motivos que eu identifico em mim mesma que muitas vezes criam esta resistência e que nos impedem de voltar. Não é? Só o pensar em voltar traz tudo isto e tudo isto tem outras inseguranças, outras dúvidas, outros medos associados e no fundo faz com que não exista ação, não exista movimento, porque todas estas histórias vêm e impedem-nos de agir. E então, dito isto, com todas estas reflexões e todas estas noções e esta parte interna primeiro, como é que tu podes voltar a criar conteúdo de uma forma mais leve? A primeira coisa é começar com um plano simples e com não negociáveis que sejam também eles muito simples. Então, em vez de tentar fazer o plano perfeito e tentar fazer tudo de uma vez
em vez de pensar que tenho que voltar não só nos 100% que estava antes, mas nos 150%, vamos simplificar ao máximo. Então, começa por definir um objetivo até mais pequeno do que aquele que tu achas que és capaz de fazer. Então, se por exemplo, eu olho para mim, neste momento, olho para a minha agenda e penso, ok, eu sinto que agora vou regressar e posso, por exemplo, publicar 2 posts por semana. Em vez dos 2, eu vou definir o objetivo 1 post por semana. Se eu antes estava em 3 plataformas diferentes, em vez de voltar e pensar que tenho que voltar nas 3 de uma vez e ao mesmo tempo, eu vou definir que vou voltar numa plataforma. Então, simplificar ao máximo. E definir o que é o não negociável. Então, de tudo aquilo que tu poderias estar a fazer, o que é não negociável? Então, para mim, neste momento, o que é não negociável é publicar um vídeo, que é o vídeo podcast, no YouTube, às terças-feiras, idealmente, uma vez por semana. Este é o meu não negociável. Antes eu estava a publicar no YouTube, no podcast, na newsletter, no Instagram e mais não sei em quantos outros sítios. Mas neste momento tenho que reduzir e simplificar ao máximo e focar naquilo que é não negociável. E o que é que acontece quando nós fazemos isso? Tudo o resto é bónus. E esta é uma sensação que eu posso mesmo partilhar aqui mesmo de experiência própria destas últimas semanas. É tudo o resto é bónus. E isso traz-te uma leveza tão grande, sabes? De eu chegar à terça-feira, por exemplo, e sentir, ok, está publicado, está feito, e tudo o resto que eu possa criar no resto da semana é bónus. Então é um entusiasmo, é uma noção de leveza, é uma noção de fluidez que transforma a forma como me posiciono no resto do negócio e na criação de conteúdo como um todo e nas outras coisas que também temos que fazer, que não é? Porque o resto do negócio não para. Mas esta noção do não negociável é algo que eu no fundo, aplico isto a todas as áreas, mas trazer isso é mesmo muito importante, porque nos permite respirar. Se eu fiz, eu cumpri. E se eu cumpri, quer dizer que eu estou bem comigo mesma e que estou a construir, no fundo, esta confiança, esta segurança em mim. Porque este é o objetivo, é nós voltarmos a construir esta confiança em nós próprias, na nossa capacidade de criar, na nossa capacidade de manter um compromisso connosco. Então não vale a pena começar com um compromisso imenso, porque isso só vai fazer com que mais cedo ou mais tarde vamos acabar frustradas porque não conseguimos cumprir este super objetivo. Então simplificar permite ganhar essa confiança, ganhar este movimento e pé ante pé nós vamos construindo momentum. Portanto, um plano simples, não negociáveis, isto faz com que tu possas ter menos cobrança e menos exigência contigo mesma, mas ao mesmo tempo mantendo o compromisso com aquilo que é realmente importante. Então, em caso de dúvidas, já sabes, aqui comigo é sempre, em caso de dúvida, simplifica ao máximo. Achas que consegues fazer 3? Diz que vais fazer 2. Achas que consegues estar em 2 plataformas? Defina uma e publica durante 2 semanas, 3 semanas, um mês e vês que, ok, agora consigo fazer mais, agora consigo acrescentar mais uma, agora tipo, já tenho este nível de criação diferente, ok? Mas começa com um pouco e depois aumenta gradualmente e não logo a tentar fazer tudo. Outro aspecto que é muito importante é ter uma rotina para a criação e manter esse compromisso. Começa por explorar no teu calendário quais é que são os melhores dias, as melhores alturas do dia, da semana, para criar, para que possas dedicar esse bloco de tempo à criação e experimentar. Ok, se calhar eu experimento primeiro a segunda-feira e vejo como é que funciona. Depois experimento no outro dia, numa manhã, depois numa tarde e vejo como é que funciona. Até conseguires definir, olha, realmente eu gosto de criar conteúdo aqui e vou priorizar isto ao máximo. Proteger esse tempo, proteger, é muito importante, proteger ao máximo esse bloco de tempo. Em vez de tentar pôr no meio da tua agenda, define ao contrário. Se tu sabes que isso é uma coisa importante para ti neste momento e tu queres voltar a criar conteúdo, põe isso como a prioridade número 1. Quando tu fores pensar na agenda da semana, priorizas isso e é a primeira coisa que tu colocas e todo o resto, todos os outros compromissos são colocados à volta disso. Proteger esse tempo. E é o que eu disse, não penses que logo à primeira vais conseguir identificar qual é que é o momento, entre aspas, perfeito. É uma questão de experimentação, de perceber o que é que funciona melhor para a tua energia. Há pessoas que preferem criar conteúdo logo de manhã porque estão assim mais despertas e então muito mais concentradas. Há pessoas que funcionam melhor, por exemplo, durante ao fim da tarde, porque já tiveram sessões, já tiveram conversas com clientes e isso até as inspira para criar conteúdo. Há pessoas que gostam do início da semana, no fim da semana. Seja o que for, experimenta e vês o que é que funciona contigo e depois proteges esse tempo ao máximo, priorizas esse tempo ao máximo e também, no fundo, estás aberta a que possa mudar no futuro, mas durante este momento de regresso, priorizar isso é realmente algo que pode fazer a diferença. E por mim, voltando ao meu caso, eu percebi que gravar no início da semana
funciona muito bem para mim. Eu não pensava isso antes, é muito engraçado. Eu costumava gravar mais a meio da semana, mais ao fim da semana, mas percebi que gravar logo no início da semana, principalmente à segunda-feira, estou super concentrada, esta noção de nova semana, assim, um mood renovado, ajuda-me muito a manter-me focada e concentrada na criação. E como eu normalmente gravo às segundas, às terças o vídeo sai, às quartas sai a newsletter, que são os meus não negociáveis, tem-me dado esta sensação logo no início da semana, logo às terças, porque às terças normalmente já consigo ter a newsletter agendada, então o resto é só livre. Então é aquela sensação mesmo de leveza máxima de ok, já estou entre aspas despachada, já está feito, já cumpri com o meu compromisso principal desta semana. Então tudo o resto é bónus, voltamos àquilo que já tinha dito antes. Esta é uma sensação que para mim tem funcionado muito bem e é muito interessante porque eu quando regressei vinha com esta ideia de ok, eu antes eu gravava às quartas, gravava às sextas e isso funcionava para mim naquela altura. Mas permitir-me explorar levou-me aqui a um sítio completamente diferente, mas que está a funcionar muito bem neste momento. E te permite-te explorar aquilo que faz sentido para ti e para a tua energia. O terceiro aspecto para tornar a criação de conteúdo mais leve neste regresso é começar aos poucos a criar mais margem. O que é que isto quer dizer? Se, por exemplo, consegues criar uma publicação por semana neste regresso, quando tiveres mais tempo, quando tiveres um pouco mais de margem, cria duas, mas não publiques as duas. Cria as duas e a outra fica para a próxima semana ou fica num banco de coisas já criadas, uma biblioteca de coisas já criadas, que depois, inevitavelmente, quando existir uma semana em que tu não consegues gravar, não consegues criar, tu tens ali coisas na tua biblioteca que tu podes publicar. E isso faz com que consigas manter essa consistência e essa constância, mas sem precisar de estar sempre a criar. E isso é muito, muito importante. É algo que eu ainda não consegui fazer neste regresso, mas é algo que todas as semanas eu penso, isto era realmente muito interessante e muito importante. Se eu, em vez de me sentar para gravar um vídeo, sentar-me para gravar dois, mesmo que os dois não saiam nessa semana, saia, por exemplo, noutra semana, ou que fique de reserva, digamos assim, isso traz cada vez mais leveza, porque eu depois sei que não estou a correr e posso ter mais calma e ir pensando nos temas e nas publicações com muito mais tranquilidade, organizar e preparar as coisas com muito mais tranquilidade. Então, aos poucos e poucos, quando percebes que, ok, estou a conseguir manter este não negociável, estou a conseguir todas as semanas, todos os dias, manter este não negociável, deixa-me experimentar fazer um pouco mais, mas manter a cadência da publicação do não negociável e começar aqui a criar esta reserva. Eu acho que a reserva é uma boa palavra para definir o que é isto. É uma reserva para que em momentos em que a vida acontece, tu possas ter essa reserva e também sentir-te mais leve. E um outro aspecto para voltar à criação de conteúdo com leveza é tirar o foco dos resultados. O foco no momento de regresso é num ato de criar, é num ato de publicar, é num ato de voltar a construir o músculo, voltar a gerar movimento. Não é nos resultados. Não é no número de visualizações, não é no número de comentários, não é no número de clientes, não é no número de. Não é, não. É no ato da criação por si. É sobre colocar coisas no mundo, plantar sementes. E os resultados, depois, a seu tempo, virão. Não precisa de florescer tudo agora. Imagina, é como se tu quisesses colher os frutos, mas tu tens um jardim que está meio abandonado, está ali meio perdido, está ali tudo ali meio confuso. Tu primeiro precisas de limpar, de cuidar do jardim, de nutrir, de plantar se calhar novas sementes, de ver, no fundo cuidar, não é? E com essa ação, dia após dia, e eventualmente os frutos vão nascer, as árvores vão florescer e vão ter frutos também. Eu sinto que esta parte é essencial porque nós gostamos muito de pôr um pé à frente do outro e estar focadas no futuro em vez de aquilo que é preciso nós fazermos aqui e agora. E eu sei que isso é um desafio, porque para mim também é. Mas essa pressão muitas vezes leva-nos àquilo que, que nós vimos no início, que é parar. Porque de repente, se eu volto a criar conteúdo, mas eu não vejo os resultados imediatos, eu vou querer parar, porque não vi os resultados. Então, às vezes, assim, é um ciclo meio esquisito. Por isso mesmo é que eu digo que voltar, sim, mas tirar o foco dos resultados e focar na criação. E com uma estratégia bem alinhadinha, claro que os resultados inevitavelmente chegam. Se tu sentes que esta abordagem ressoa contigo, te sentes que queres apoio para definir uma estratégia que funcione para ti, seja para regressar, seja para manter a consistência, seja para o que for,
para ter realmente os resultados que sejam mais sustentáveis no teu negócio. E se queres ter o suporte de uma comunidade, não fazer tudo isto sozinha, porque, como eu disse no início, nós não estamos sozinhas nestes ciclos de para e arranca. Muitas vezes, todas nós estamos a passar por isto e a achar que somos as únicas. Se tudo isto é algo que desperta o teu interesse, eu convido-te a conhecer a comunidade Incubator. Esta é a membership para empreendedoras que querem crescer um negócio leve e sustentável, desenhada para te trazer clareza, foco e suporte para aumentar a tua visibilidade, a tua faturação, o teu impacto em alinhamento e em boa companhia. Tens acesso a coaching para te apoiar na definição da tua estratégia, a cursos e recursos para descomplicar aqui quais é que são os sistemas essenciais para o teu negócio para ele crescer de uma forma leve e também, como é óbvio, o apoio de uma comunidade para partilhar os desafios, para partilhar as aprendizagens do caminho, principalmente aqui no que toca a estes pontos, como a criação de conteúdo, que é algo que é ongoing, que nós temos de estar sempre a fazer. É muito importante e interessante ter pessoas com quem tu possas partilhar. Olhem, eu quero voltar, mas eu preciso de motivação, por favor, alguém. E de certeza que alguém também vai dizer, ok, eu também quero voltar, vamos juntas. E isso é sempre muito mais divertido, muito mais leve e muito mais sustentável. Eu vou deixar todas as informações na descrição e, como sempre, será um prazer apoiar-te dentro da comunidade. Espero que estas reflexões e no fundo, esta partilha muito pessoal, porque é algo que também acontece muito comigo, é um padrão que eu revejo em mim várias vezes, mas eu espero que isso possa trazer mais paz e mais leveza a ti e ao teu negócio. E trazer esta noção de que nós somos verdadeiramente cíclicas, principalmente se estás a empreender sozinha, principalmente se és mulher, nós somos naturalmente cíclicas. Então há momentos em que nós estamos mais para fora e queremos fazer e queremos estar visíveis e queremos estar a gerar esse movimento externo, e há momentos em que nós precisamos de gerar o movimento interno, mais introspectivo, ou até mais internamente no nosso negócio, mais focadas na entrega, mais focadas em criar algumas outras coisas que não são tão visíveis. E isso também faz parte da jornada de empreender com intencionalidade. É natural que o foco mude. Às vezes está para fora, às vezes está para dentro. E tirarmos um pouco do peso disso e trazer alguns mecanismos para quando é para regressar com leveza, faz com que nós não levemos a pausa e a paragem tão a peito e que não façamos com que isso signifique nada sobre nós, porque no fundo não significa. Deixo-te aqui com esta nota final, espero que tenhas gostado e vemo-nos em breve.